Olá, alunos! Tudo bem? Nessa aula, nós vamos aprender sobre a estrutura geológica do Brasil e algumas classificações de relevo do Brasil. E ainda vamos aprender também o que seriam cuestas, o que seriam taludes, chapadas, entre outros relevos que nós temos no Brasil. Iniciando o conteúdo, nós temos que lembrar então que o Brasil ele está assentado, ou seja, localizado em uma estrutura geológica muito antiga. Para vocês terem uma ideia, os períodos que nós temos, lembrando que a estrutura geológica ele é dividida em 3 partes, escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. A nossa estrutura mais antiga que nós temos, que são os escudos cristalinos, eles são datados do período Arqueozoico, ou seja, aqui o período Arqueano, que é mais ou menos de 3,8 bilhões de anos, estaria mais ou menos na parte. E outra parte nossa foi formada mais ou menos no período Proterozoico, que é justamente 2,5 bilhões de anos, até um pouquinho mais para cá. E aí outros relevos mais recentes nós temos, que nós colocamos aqui recente entre aspas, porque recente no tempo geológico, ou seja, muito antigo, ele não é do ano passado, ele é de vários anos atrás. Nós temos aqui o período Mesozoico, que aqui está 245 milhões de anos. Então aqui saíram essas bacias sedimentares formadas em processo de formação, e aqui seria no período pré-cambriano, justamente a formação dos nossos escudos cristalinos. Então imagina desse tempo para cá, o quanto tempo ele passou de intemperismo e erosão ao longo do tempo. E esse processo todo foi levando então à formação depois das bacias sedimentares no período Mesozoico. Então vejam só uma diferença enorme, lembrando que aqui os seres humanos aparecem de 65 milhões de anos. Então olha só quanto tempo passou e sofreu o processo de transformação. Assim como na parte inicial dessa aula eu citei sobre os vulcões do Brasil, citei que o Brasil tem sim atividades vulcânicas e aqui no mapa está registrado os períodos, e justamente a área de ocorrência desse derramamento basáltico, ou seja, desses produtos realizados através dessas atividades vulcânicas. E nós aqui temos algumas regiões também importantes, Aqui vocês devem estar lembrando já, justamente a Bacia do Paraná, que é extremamente importante, nós falamos sobre a terra roxa no Brasil, que ela foi formada então através de um derrame basáltico. Havia vulcões na região e aí eles acabaram tendo o derrame basáltico e depois solidificando no nosso solo. E aí tendo esse processo de transformações químicas e físicas, processo de erosão, intemperismo, E aí justamente nós tivemos essas terras roxas na região, que são as regiões mais férteis para nós, E aqui nós temos outros elementos que nós falamos também importante. Na região da Bacia Amazônica do Parnaíba, nós temos também a região que tem derrame basáltico na era Mesozoica, ou seja, aquele período de formação das bacias sedimentares. E aí nós temos justamente também algumas ilhas oceânicas. Nós temos aqui também como um processo de criação mais recente, aqui da mais antiga para mais recente, Cenozoica. Então, essas ilhas que nós estamos vendo justamente são resultados de atividades vulcânicas no Brasil. E aqui nós temos uma imagem mostrando justamente a ilha de Fernando Noronha, que está aqui, localizada no mapa, lembre-se, essa região muito falada no passado, ela é uma região de produtos de vulcanismos. Então aqui a gente está vendo essas rochas aqui são justamente resultados de atividades vulcânicas. Então vejam só que importante as formações. E aí, relacionado àquele conteúdo inicial, nós temos aqui sobre o vulcão mais antigo do mundo, que fica na Amazônia. Ele se chama Uatumã, nome indígena, e está localizado aqui, bem no coração da Amazônia, entre os rios Tapajós e Jamixim, que é esse que vai passar por aqui. Ou seja, ele está nessa região mais ou menos. Aqui isso seria uma parte mais ampliada dessa imagem. E aqui seria a visão que nós temos
das peças, digamos assim, da região. E nós temos aqui justamente, né, o cume, por exemplo, de onde seria o vulcão, e aqui seria outro. Então toda essa região que está aqui, ela teve o derrame basáltico, e aí depois ela vai se esfriar, e aí acabando tendo um solo mais propício à agricultura, entre outros. E aí outro processo muito importante sobre o Brasil é lembrar sobre a questão da estabilidade tectônica, que ela ocorre justamente pela localização do Brasil na porção central da placa tectônica, né? Lembrando que a placa sul-americana, ela tem todo esse contorno, nós estamos vendo aqui em vermelho, ainda essa cor mais rosada, tudo isso aqui é a placa tectônica. Esse aqui seria a questão da borda, né, que a gente chama. Essa seria que é a borda, essa área de contato com a placa de Nazca e que acaba tendo maiores intensidades de terremoto. E aí você já está lembrando de outro processo muito importante. O Brasil tem terremotos? O Brasil tem montanhas? São esses assuntos que não são falados e isso é importante esclarecer, né? O Brasil já não teria tantos terremotos intensos por estar localizado mais na parte central da placa. Então a gente tem que ter essa noção que é extremamente importante. Mas isso não quer dizer que o Brasil não tenha terremotos. Há sim ocorrências de terremoto no Brasil, que a gente chama de intraplaca e por acomodamento, né? O terremoto ele pode ocorrer justamente por falhas geológicas, ele pode ocorrer também por atividades vulcânicas, né? Quando o vulcão entra em erupção, ele pode causar um terremoto, e também pelo encontro de placas tectônicas, né? No caso nosso, é muito mais por falhas geológicas e o acomodamento que nós temos. E reparem no mapa, né, que a região mais próxima, a Cordilheira dos Andes, está localizada aqui. Lembrar que a Cordilheira dos Andes é um produto, é um resultado desse contato de placas sul-americana e Nazca. Então essa região toda que estamos vendo mais próxima à cordilheira é onde tem maiores terremotos. E aqui reparem que o Acre justamente ele está muito mais situado a ter terremotos, né, com intensidades maiores. Mas isso não quer dizer que o Brasil não tenha outras regiões que tenham muitos terremotos, né? Tanto é que existe terremotos, sim, né, importantes na história brasileira, em alguns períodos, só que é com menor intensidade. Né? E aqui está mostrando de 1811 a 2008. E aqui nós vemos, então, regiões que são muito faladas sobre esses acomodamentos, essas falhas geológicas que causam nosso terremoto, mas se a gente for ver, ele vai de 3 de magnitude, 5, 6, né? As maiores intensidades, percebam, os maiores círculos, eles ocorrem nas cordilheiras, né? Mas aqui tem bastante pequenininho. E aqui nós temos, né, relembrando uma imagem da estrutura geológica brasileira, daquele período escudo cristalino, que já tínhamos falado do período arqueozoico, proterozoico, são formados nessa época. Lembrar que eles são mais duros, né, por isso o nome escudo cristalino. E aí nós temos depois o período da Paleozoico e Mesozoico, formação das bacias sedimentares. No Brasil, muitas bacias foram feitas no comecinho da era Mesozoica. Né? Então, aqui nós temos relevâncias aqui para lembrar. Lembrar que o Brasil não tem dobramentos modernos, certo? O Brasil não tem dobramentos modernos. A gente fala que a gente não tem essas grandes montanhas, mas nós temos serras, nós temos áreas que já foram desgastadas. Mas dobramento moderno, como a região dos Andes, por exemplo, não temos nem Himalaia, certo? A gente não tem montanhas que são a palavra que a gente fala para dobramentos modernos. O que a gente tem são serras, né, que foram extremamente desgastadas. Como já falado, então, o Brasil ele tem dois tipos, né, de estrutura geológica. Nós temos aqui essa área branca que são mostradas as bacias sedimentares. Então, tudo que estamos vendo em branco aqui no território brasileiro são bacias sedimentares. O número aqui, Amazônia, aqui 4, Paraná, certo? E aí, bem próximo ao Paraná, nós temos uma região também de escudo cristalino. Então, aqui são um mapa interessante para vocês estudarem e relembrarem. Né? É complexo muitas vezes, mas é importante conseguir a identificação deles, né? Que alguns nós vamos falar de recursos minerais. E aí, o importante é entender o que esse escudo cristalino tem de importante para nós, o que as bacias têm de importante para nós. Aqui nós temos, aqui, então, nessas áreas mais escuras, rachuradas, justamente os escudos cristalinos, certo? Que nós tínhamos falado aqui, e alguns muito importantes
para nós situarmos apenas. Mas o Brasil, então, só tem escudo cristalino e bacia. Vamos ver agora o esqueminha que passaria em sala de aula para vocês anotarem. O escudo cristalino, ele compõe 36% do território brasileiro. O restante, então, é de bacias sedimentares. Depois a gente fala melhor essa informação. O escudo cristalino é o material mais antigo e resistente, né? Lembra justamente a relação do nome, quando a gente fala escudo, né? Que lembra algo de defensivo, ele tem que ser um escudo que seja resistente, durável. E cristalino, lembrar da formação que tem relação aí com justamente com a questão do magma e assim por diante. Então ele é uma coisa muito mais antiga, né? Quando ele aflora no planeta e depois vai resfriando. E aí justamente cristais é porque ele acabou resfriando mais rápido que outros materiais. Então eles são mais antigos, mais resistentes, formado também pelo resfriamento do magma. Formado há 2,5 milhões de anos. No Brasil, lembrando aí que ele tem as margens, né, em períodos do Arqueano e o Proterozoico. As formações apenas secundárias, né, apenas para relembrá-los. É fruto de resfriamento do magma e também procede de metamorfismo, como nós já falamos, né? Ou seja, ele também teve as transformações com o processo do tempo, então teve fusões de outras rochas e entre outros processos. Então a gente vai ter cores um pouco diferentes, né? Lembrando aí, a gente viu sobre o ciclo da rocha, fundamental para compreender como que ocorre esse metamorfismo. Nessas regiões onde há escudo cristalino, há minerais metálicos. Isso aqui é extremamente importante para a parte econômica, né? Então isso é fundamental entendermos que o Brasil ele vai ter muitos minerais metálicos. E aí algumas regiões fundamentais que nós vamos abordar na terceira parte da aula, que será sobre os recursos minerais brasileiros. Mas são alguns nomes para ir já lembrando. Então, Serra dos Carajás, no Pará, né? Nessa região mais ou menos. Maciço do Urupum, que seria essa região mais ou menos. E nós temos o quadrilátero ferrífero, que seria essa região mais ou menos aqui. Essas três regiões são as mais importantes que nós temos, seja de ferro, seja de ouro, de prata, de cobre, entre outros minerais metálicos extremamente importantes para nós. Dando sequência, agora nós temos as bacias sedimentares, que elas no Brasil correspondem a 64% do nosso território. Elas são formadas por várias camadas de sedimentos que se acumulam, sobrepondo-se a um ao outro. E são formadas por restos de animais, vegetais, rochas e entre outros materiais. Lembrando, né, que cada linha horizontal da rocha é formada então por um sedimento. E esse sedimento então vai ter uma composição diferente e essa pressão e calor que sofrerá cada uma desses sedimentos, ela vai dar origem a um mineral diferente. Então isso aqui é extremamente importante entender a importância dessas camadas sedimentares, formação das bacias sedimentares. Lembrar que elas são responsáveis pela criação dos combustíveis fósseis, como petróleo e carvão mineral. Então vejam a importância econômica das bacias sedimentares, que o Brasil tem bastante. Nós temos aqui dois exemplos no Brasil, que nós vamos falar depois, na terceira aula, sobre a importância dessas regiões. Nós temos aqui na região sul do Brasil, olha um mapa aqui, onde está em vermelho, é onde nós temos a chamada cinturão carbonífero, onde nós temos aqui nosso carvão mineral que nós temos no Brasil, que é de baixa qualidade, mas importante formação. E a chamada plataforma continental, onde nós temos aqui a bacia de Campos e de Santos, né, que pega nosso litoral, a gente chama de plataforma continental, pois ela está no nosso relevo continental, né, do oceânico, mas dentro do nosso continente ainda, nossa extensão, e nós temos essas duas bacias extremamente importantes, onde mais temos justamente petróleo. Abordando sobre o petróleo no Brasil, é fundamental lembrar da camada do pré-sal, que é a mais importante para nós. O pré-sal foi formado através de uma sequência de rochas sedimentares que formou-se ao longo de 100 milhões de anos, na região onde justamente estava tendo a separação entre o continente americano e africano, que essa divisão começou há mais ou menos 150 milhões de anos. Entre os dois continentes separavam, formaram-se inicialmente grandes depressões,
que deram origem a grandes lagos. Ali foram depositadas ao longo de milhões de anos as rochas geradoras do petróleo do pré-sal. Como todos os rios do continente que separavam corriam para as regiões mais baixas, grandes volumes de matéria orgânica foram ali se depositando. À medida que os continentes se distanciavam, os materiais orgânicos então acumulados nesse novo espaço foram sendo cobertos pela água do Oceano Atlântico que estava se formando. Dava-se início ali à formação de uma camada de sal que atualmente chega até 2.000 metros de espessura. E essa camada de sal depositou sobre a matéria orgânica acumulada, retendo-se por milhões de anos, até que processos termoquímicos a transformassem em hidrocarbonetos, o petróleo e gás natural. A camada do pré-sal é uma área com aproximadamente 800 km de extensão por 200 km de largura, no litoral entre o estado de Santa Catarina até o Espírito Santo. As reservas dessa província ficam a 300 km da região sudeste, que concentra 55% do PIB brasileiro. Ou seja, veja a importância que tem as regiões de São Paulo, onde justamente vão ter as maiores bacias. Outra informação importante é que o Brasil não tem dobramentos modernos, como já mencionado. Ou seja, o Brasil não há montanhas. O relevo brasileiro tem uma média de altitude de 500 metros. E lembrando que a palavra altitude seria mais ou menos a altura do relevo. Aqui nesse mapa nós temos algumas regiões chamadas de pico, que são as regiões mais altas do Brasil, tendo mais ou menos mais de 2.000 metros de altitude. Ou seja, o Brasil tem um relevo muito baixo, que quer dizer que ele foi muito desgastado ao longo do tempo e também não há esse contato de placas tectônicas. Lembrando que a Cordilheira dos Andes chega a ter quase 6.000 metros de altitude. E aí lembrando que algumas regiões brasileiras, então, esses picos, como nós estamos vendo na região sudeste ou na região norte, que são as maiores, eles chegam quase a 3.000 metros de altitude. E a média brasileira, se a gente observar, é justamente nessa imagem, nós temos de 500 metros, que se a gente for ver são essas áreas que estão laranjadas e as áreas em amarelo, que são boa par nos relevos. Agora sim, dando sequência, temos as classificações do relevo brasileiro, que nós temos 3 classificações tradicionais, do Haroldo Azevedo, Aziz Absaber e Jurandir Ross. O que é importante saber? O que cada um desses autores buscou ter como critério a divisão do relevo brasileiro. Ou seja, como que eles definiram o que seria relevos como planalto, planícies e depressões. Repare que cada um deles terá uma classificação diferente e dessa forma o relevo brasileiro será classificado também de forma diferente. Vendo agora as classificações do relevo brasileiro, nós temos essa primeira que foi do Haroldo de Azevedo, que é esse professor aqui, que criou essa classificação na década de 40. Nessa época ele tinha pouca tecnologia para análise, por isso ele vai dividir o Brasil apenas em 8 subdivisões. E qual foi o critério que ele vai colocar para a classificação desse relevo? É através da altitude de 200 metros como parâmetro. Ou seja, o que vai diferenciar que é planalto é aquilo que tem mais de 200 metros. Aquilo que for menor de 200 metros seria planície. E aí vejam o Brasil dividido então nesse critério, através da altitude, que é uma classificação muito questionada, uma vez que não é isso que vai definir o que é um relevo de planalto-planície. E aí a gente vai ver depois Aziz Absaber, que vai alterar essa classificação, vai aperfeiçoar, e depois vai ter o Jurandir Ross, que vai ter a classificação que é a mais aceita. Então essa aqui não é aceita mais, mas ele ainda mesmo assim cai nos vestibulares. E é importante, então, lembrar alguns nomes que aparecem, como Planalto Meridional. Esse nome ainda é muito falado, E aí, justamente, às vezes, colocam mapas desse Haroldo Azevedo com essas classificações e aí fazendo análise sobre o que seria mais comum nessas regiões de relevo. A nossa segunda classificação é do geógrafo brasileiro Aziz Absaber, que vai então passar de 8 subdivisões para 10 subdivisões. Aqui nós temos o simpático Aziz Absaber, que vai ser responsável por essa classificação nos anos 60, sem muita tecnologia, muito trabalho de campo ele vai fazer, mas o seu critério será bem diferente. Ele vai entender que vai classificar o relevo brasileiro
é o predomínio de processos morfoclimáticos. E aí lembrando, né, que o Aziz Absaber é responsável pela criação do conceito de domínios morfoclimáticos, que vai ser extremamente importante quando falarmos do clima e também da vegetação. A ideia de Aziz Absaber era dividir então planaltos e planícies através do predomínio, ou seja, o domínio de algum processo geomorfológico. Então vejam só que ele não vai analisar pela altura do relevo, mas sim pelo que ele sofre, então isso é relativo. Isso vai mudar muito o ponto de vista. Depois, quando estudarem, comparem os mapas, o que eles consideravam uma região de planície, de planalto, vejam o que alterou em cada um deles. Aqui, planalto, então, vai ser aquele que vai sofrer mais erosão, ou seja, ele vai ter a retirada, vai ter o transporte, né, que vai ter depois vai levar aos processos. Nós vamos sofrer erosão de morfologia. Então, seria essa retirada dos materiais. É uma região que perde, então, muitos materiais originais, né, sofrendo para altas de regiões menores, que no caso aqui, então, as planícies são aquelas que vão ter a sua deposição de sedimentos que foram retirados dos planaltos. E por fim, a nossa terceira divisão é do geógrafo da USP, Jordi Ross, que fez a divisão em 28 subdivisões. Lembra que o Haroldo tinha 8 subdivisões, o Aziz passou para 10, e o Jordi Ross, como está a brincar, fez 28 subdivisões. Ele fez essa subdivisão na década final de 70 e início da década de 80, e ele teve muito mais tecnologia embutida. Então, por isso que ele conseguiu analisar melhor o relevo brasileiro, e é por isso também que ele conseguiu, então, fazer uma classificação mais respeitada e aceita no Brasil. E justamente ele fez essa subdivisão através do projeto Radan do Brasil, que eu deixei um link para vocês sobre o que seria esse projeto Radan, que seria uma forma de criar um mecanismo de mapeamento no Brasil. Esse projeto Radan, ele vai então ter várias subdivisões no Brasil. Ele vai ser primeiramente na Amazônia e pelo sucesso depois dela, ele vai ser espalhado no Brasil. Então cada trecho aqui do Brasil ele é feito por um radar diferente, né? Ele tem uma análise publicada em um local diferente e a gente consegue então analisar ele melhor. E aí esse projeto Radan ele vai dar essa possibilidade de análise, e o critério do Jordi Ross é pela altimetria, ou seja, ele vai pegar um pouco do Haroldo Azevedo, ele vai analisar também o que seria mais alto ou não, através de uma análise, mas também analisando aquilo que o Aziz Absaber coloca também como critério, ou seja, pelos domínios morfoclimáticos, se é predomínio de erosão ou de deposição também. E aí, antes de nós analisarmos sobre esses relevos, né, deixa eu mostrar a imagem aqui do que seria esse mapa do Jordi Ross. Repare que ele tem aqui planaltos em laranja, planícies em amarelos, e ele coloca mais um relevo no Brasil, depressões. E aí nós temos então uma análise diferente. E aí, lembrando, então, olhem e comparem os demais mapas para analisar. Deixa eu ampliar essa imagem. Olhando aqui essa imagem ampliada, nós temos então uma imagem melhor sobre como seriam essas unidades, esses relevos brasileiros, né? E aí vocês podem analisar com mais calma depois. Preciso saber de todos esses nomes, professor? Não necessariamente. Tem alguns relevos muito mais utilizados nas provas vestibulares. Então, eles nós vamos abordar melhor nos exercícios que eu vou fazer logo mais. Então, tem alguns relevos sim, que você não precisa saber. É interessante, se você prestar o vestibular em alguma região, é observar os relevos mais comuns que vai ter. Então, você vai prestar lá no Mato Grosso, então você vai olhar então, os relevos mais comuns. Vai prestar nas regiões sul do Brasil, então observa também os relevos que é mais comum, certo? E o que Jurandir Ross, então, definiu o que é um planalto, o que é uma planície e o que é uma depressão? Planalto é aquele que vai ter análise da Aziz Absaber, Jordi Ross vai manter, é aquele que sofre mais processo de erosão, ou seja, sofre mais retirada e transporte daquele material erodido. Ele pode ser cristalino, ou seja, aquele material já originário da região, ou ele pode ser sedimentar. Ué, mas como acontece isso? Lembrando que a Terra está em constante mudança, então, né, um planalto, por exemplo, não era sempre um planalto, ele podia ser uma região já de planícies. E aí depois a região pode ser erodida muito mais,
Lembra que o nível da água subiu e desceu, teve a era glacial, vulcanismo, terremotos, tudo isso levou ao processo de modelação do relevo. Então ele pode ter também sedimentares. E é uma região de média e alta altitude, ou seja, nós vamos ver melhor o que seria o que nós consideramos como média altitude, mas acima de 100 metros, por exemplo, já tem uma altitude um pouquinho maior, geralmente planície até 100 metros. Já os planaltos eles vão ter mais ou menos 500 metros, mais ou menos, dependendo da região. Então isso é relativo. As planícies, como já dito, são aquelas áreas de até 100 metros, então acima disso já é uma altitude média. Lembra que o Brasil tem até 500 metros de altitude, mais ou menos a média. E aí temos regiões que têm muito mais deposição, ou seja, ele tem processo de acumulação de sedimentos e ele não sofre muita erosão. Então isso é para nós a planície. E é uma região que vai ter material sedimentar com embasamento cristalino, que também tem outro nome, esse embasamento cristalino, crátonus. Ou seja, seria aquela base do relevo, mais ou menos. Se a gente for olhar aqui mais ou menos, isso que está em amarelo seria o embasamento cristalino. Certo? Isso aqui pode ser de uma bacia sedimentar, um exemplo só, para ficar mais fácil. Então aqui poderia ser de outros sedimentos, mas essa região em amarelo seria o chamado embasamento cristalino, seria a base de uma região, ela é cristalina. Já a depressão, o Brasil vai ter depressões relativas, que eu vou explicar já o que seria isso. É uma região que vai ter predomínio do processo erosivo sobre a deposição. Então vejam só que ela também vai ter muito mais, digamos, processo de erosão, ou seja, ele vai ter esse material que também pode ter um processo de deposição, dependendo, e é uma área entre 100 e 500 metros, com relevo do entorno mais elevado. Então, geralmente, depressão não é só mais baixo, mas é porque o entorno dela vai ser mais elevado, isso é relativo. Então, ela não pode ser exatamente uma região muito baixa. Ela pode ser uma região baixa, de 100 metros, mas ela também pode ficar bem próxima a planaltos mais altos. Imagina um planalto de 800 metros. Essa depressão com 500 metros, ela vai parecer mais baixa. Então, é relativa essa comparação. O relevo circundante, ou seja, da região, ela vai ser maior do que esse relevo da depressão. Ela também pode ser cristalina ou sedimentar, então ela é parecida um pouco com o planalto. Aqui nós temos uma imagem que seria mais ou menos a forma dos relevos. Uma imagem muito clara, mas pelo menos é uma das melhorzinhas que nós encontramos na internet. Olha aqui o planalto. O planalto está mais alto do que uma região mais baixa. Planície, região mais baixa, certo? Até 100 metros. Planalto, uma região que vai sofrer mais processo de erosão. A depressão, ela vai ter que estar geralmente próximas entre planaltos ou planícies, porque ela é relativa. Essa é uma região mais baixa. Veja como aqui a região da depressão é mais baixa do que essa área aqui. Então isso aqui é um exemplo de como é relativo os conteúdos. Outros milhares de exemplos nós temos. As serras, aqui nós temos, são mais baixas e, digamos, mais curvas. As montanhas, que são geralmente criadas pelo choque de placas tectônicas, são mais altas. Então, comparar a altura desses relevos é fundamental. Aqui é muito mais alto e essa região aqui é muito mais baixa. E a cordilheira, que é um conjunto de montanhas, geralmente vai ser mais alta, que aí é feita pelos dobramentos modernos. Montanhas, tem montanhas velhas e novas. As velhas são aquelas que foram originárias no processo ali da era do Arqueozoico e Proterozoico e assim por diante. Já as mais novas, que nós chamamos do Cenozoico, é justamente as cordilheiras, são as montanhas jovens, mais novas e por isso têm maiores altitudes. Sobre o relevo brasileiro vai ficar mais claro alguns outros conceitos. Como é que cai no vestibular geralmente a questão da geologia e geomorfologia brasileira? Do ponto de vista da geomorfologia, cai muito sobre esses recortes do mapa. E aqui nós temos um traçado 1A2 e 3 e 4. O que nós temos que fazer? Identificar o corte 1 e 2 relacionado com o perfil topográfico que está aqui embaixo. Então a gente vai olhar esse perfil topográfico e tentar identificar se é esse recorte 1 e 2 ou se é do 3 ao 4. E ainda mencionar 3 características geográficas
ao longo desse perfil, né? Então aqui a gente está vendo o que, mais ou menos? Não sei se aí no vídeo é possível a leitura desse mapa, né? Mas esse exercício aqui da Unesp 2014, ele é bem simples. Aqui você tinha que olhar mais nas informações. Aqui nós temos o Rio Paraguai, nós temos aqui a Brasília, né? Nosso Planalto Central, né? E olha só aqui então a estrutura, o perfil, depois fica mais fácil. Rio Paraguai é uma planície, aí depois nós temos umas regiões um pouco maiores, e aqui nós temos o Planalto Central, certo? Aqui é uma região já de depressão, mais ou menos. E aqui nós temos o Rio São Francisco. E aí nós estamos olhando assim, isso aqui poderia ser ou 1 ou 2 no mapa, ou 3 ou 4. Né? Do 1 ao 2, aí é importante localização do Brasil, saber quais são os estados nessa região. Nós olhamos aqui que ele fala Rio Paraguai. Beleza, a gente sabe que pode ser 1 ou 3, chutando aí bem alto. Aqui ele fala de Brasília. Brasília está na área central, né? Então não ajuda muito. E aqui ele fala Rio São Francisco. Vocês devem lembrar muito essa região, justamente uma região que nasce esse rio norte, Minas Gerais, e vai justamente chegar ali à região nordeste. E aí depois ele tem aqui a Baía de Todos os Santos, né? Que se a gente for lembrar mais ou menos, fala da Bahia, né? Baía de Todos os Santos. Esse é o nome originário dessa cidade, né? Desse estado, né? Bahia. Ou seja, e aí a gente já pode imaginar, pô, será que é 1 ou 2, ou 3 ou 4? Se a gente for observar, o recorte que está aqui é justamente esse aqui, do 3 ao 4. Como chegamos a isso? A essas informações que nós temos aqui, certo? Rio São Francisco, temos aqui a Baía de Todos os Santos, nós temos aqui Brasília, certo? Que vai pegar essa porção mais ou menos aqui. Ou seja, aqui a gente consegue identificar pelo mapa. Né? E aí mencione 3 características geográficas, que essas características eu deixei já para vocês olharem e analisarem. Mas aqui a gente podia falar da região do Cerrado, falar da região que tem um aumento da industrialização, principalmente essa região mais da centro-oeste que está crescendo, né? Pega a região da Bahia mais ou menos, enfim, né? É só para vocês analisarem. E aqui um outro exercício, só para vocês verem como isso pode cair. É importante memorizar esses recortes no relevo brasileiro. E é essa forma que geralmente vai cair para vocês no vestibular. Geralmente vai ter alguns recortes no Brasil, e aí vai ter esses perfis topográficos aqui. Aqui temos o 1, o 2 e o 3. E está pedindo para você relacionar, né, se esse recorte A é relacionado a qual desses aqui, 1, 2 ou 3. E esse B é do 1, 2 ou 3, e assim por diante. É que é fundamental esse exercício para vocês lembrarem que esses 3 recortes que estão aqui, eles são os mais que caem no vestibular. Então, estejam de olho nesses recortes para vocês analisarem e identificarem. Né? Então, saber no mapa, por exemplo, o que é uma região mais alta, uma região mais baixa, e assim por diante, o que é planície, o que é de planalto, né? Lembrar que o laranja aqui seria planalto, o verde seriam as regiões, né, de depressão e amarelo as planícies, certo? E aí nós temos aqui nas imagens, olha só, ela também nos dá alguns nomes de planalto e planícies. Mas é fundamental saber, olha só nesse número 1. É mencionado aqui a planície do Pantanal Mato Grossense. Chapada da Bacia do Paraná, Rio Paraná. E aqui mostra planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Repara que essa imagem número 1, ela tem a ver com qual perfil se a gente for olhar. Então vamos saber onde fica Mato Grosso, o único que está apontando aqui o traço é essa região. Então a gente já sabe que esse número 1 é o C. A imagem 2 fala de planaltos e chapadas da bacia do Rio Parnaíba. Né? Bom, aí você fica em dúvida o que seria a região do Parnaíba, mas você lembra mais ou menos de Paraíba, vai lembrar mais ou menos. Outro aqui muito falado nas aulas de geografia é Planalto Borborema, que fica na região Nordeste. Então reparem, né, que nós temos aqui um traçado, já eliminando o C, nós ficamos entre o A e o B. O A está na região Norte. O B, ele mostra esse traçado que estamos falando. Então, o 1, C, o 2, B, e aqui o 3 só pode ser o A. E se eu olhar aqui, ó, planaltos residuais norte-amazônicos, depressão marginal norte-amazônica. Bom, aí ficou fácil, né? Então, a ordem seria essa, ó, o A.
o 3, o B seria esse 2 e o C seria 1, certo? E aí vocês olhem aqui o que seria depressão, olhem as relações que estamos falando, né? Então, a depressão sempre próximo de planaltos, planícies seriam regiões mais baixas, né? Como aqui a planície estamos vendo, certo? Tendo muito mais processos de erosão. Já as depressões vão ter processos, né, de erosão, por exemplo, e entre outros. Então, isso vai ser muito relativo às regiões que estamos falando. E aí, na próxima aula, nós vamos abordar justamente sobre os relevos do Brasil, os mais importantes, alguns relevos de São Paulo, do Paraná, entre outros. E em outras aulas também vamos ver sobre os recursos minerais brasileiros. Vamos especificar agora um pouco o relevo de São Paulo. O relevo ele é dividido em 4 partes: Planalto Ocidental, a depressão periférica e no meio delas a chamada cuesta basáltica, que não se enquadra como relevo especificamente, né? O Planalto Atlântico e a planície costeira. A planície costeira é formada pelas baixadas litorâneas, ou seja, as regiões onde nós temos as praias. E essas regiões são bacias sedimentares que acumulam então sedimentos ao longo de milhares de anos por conta de regiões mais altas aqui nessa região. Já o Planalto Atlântico, ele é formado pelo Planalto Cristalino, ou também chamado de Planalto Oriental, né, justamente porque ele está mais próximo a justamente o Oriente, né, ou seja, a parte mais leste do Brasil. Essa região do Planalto Atlântico, ele tem então o solo cristalino, né? Ou seja, rochas cristalinas são mais duras, então mais difíceis de serem quebradas, de mais serem erodidas, e por isso que eles são um pouco mais alta. E aí lembrando que nós temos uns nomes extremamente importantes: Serra do Mar. Essa serra que a gente chama, justamente ela é uma região extremamente dura, né, formar essas rochas cristalinas, e ela dificilmente diminui esse tamanho, ela fica mais arredondada conforme nós veremos alguns conceitos sobre relevo. Outras regiões importantes, Vale do Ribeira e Vale do Paraíba, né, que depois vocês vão ver nos mapas onde eles ficam. Se repararmos, nós temos aqui então uma área muito baixa, temos aqui a Serra do Mar, e aqui temos uma região de Planalto Atlântico, que é uma região mais alta. Essa região sofre erosão, cai sedimentos aqui, ou podem cair aqui nessa depressão periférica que fica no meio, né? Colocado que o relevo de São Paulo é o mais didático entre outros relevos estaduais, porque ele tem vários tipos bem interessantes, né? Aqui, então, a depressão periférica, ele tem sedimentos, né, acumulados da bacia do Paraná. Essa região também tem as chamadas cuestas basálticas, né? Então, basalto tem a ver justamente com o afloramento, né, do magma, ou seja, erupção vulcânica muito tempo atrás. E esse desgaste também dessas cuestas chegam na depressão periférica. Já o Planalto Ocidental, ele é um planalto com arenito, ou seja, é um tipo mais próximo da areia, mas também com basalto. A nossa região não é tão boa no sentido de agricultura, né? Essa região de depressão periférica, por exemplo, ela tem um pouco melhores condições. O nosso ele é muito arenito, é muita areia, então isso dificulta a fixação da agricultura. E essa região também tem muitas colinas, né? Ou seja, regiões um pouquinho levantadas com topos aplainados. Ou seja, o que é aplainados? Seria justamente topos, mais ou menos assim, planos, retos, né? Ou seja, e eles são baixos, né, quando comparados a outras regiões. Lógico que isso aqui é um resumo do relevo de São Paulo. É evidente que nós vamos ver melhor esses assuntos em outros momentos. Bom, lembrando que só foi um resumo aí de São Paulo e Paraná, né? São Paulo foi bem menos, mas a gente vai falar agora bem mais para os tipos de relevo, que nós vamos mostrar algumas características principais. E aí tem alguns conceitos, algumas palavras que podem aparecer no vestibular, não cobrando elas, mas que exigem que vocês saibam o que seriam essas palavras, né? Então, vai ter várias imagens mostrando o que seriam alguns relevos, como aqui nós estamos vendo as principais formas de relevo: cordilheira, montanha, planalto, borda escarpada, planície. E aí só para vocês se ligarem em algumas palavrinhas que são mais importantes para o vestibular.
né? Então, a primeira que nós temos aqui é justamente a cordilheira, como nós temos aqui, que é um conjunto de montanhas. Então, a gente chama de cordilheira aquilo que vai ter mais de uma montanha, praticamente. E aí, as montanhas vão ter nomes, né? Essa aqui pode ser uma montanha A, essa montanha B, C e assim por diante. Né? E aí, lembrando os outros relevos tradicionais, nós temos o Planalto, que são regiões que não tem mais erosão. Né? No Brasil, pela definição, nós temos relevos mais ou menos de 100 metros para cima, até mais ou menos, né, a altura máxima, né? Não existe um máximo planalto. É uma região tão mais alta quando comparada à planície, né? Então a gente vê essa diferença. E aí, na borda do planalto, nós temos a chamada escarpa, que é isso que nós estamos vendo aqui. E a escarpa, a definição está aqui, ó, encosta íngreme, ou seja, essa que tem um grande caimento, como nós estamos vendo aqui, como se fosse um precipício, de certa forma. Elas são as bordas do planalto e é uma formação por erosão, ou seja, há muita ação intempérica aqui nessa região que vai desgastar essa borda de tal ponto que ela vai ficar íngreme, como nós estamos vendo. E ela também pode ser originária por movimentos tectônicos, né? Então isso aqui pode ser por vários motivos, dependendo da região que está. Né? Às vezes é por afastamento, é pela falha geológica ou por outras ações tectônicas. Aí temos outra imagem mostrando os tipos de relevo mais comum também. Isso aqui é só para vocês conseguirem visualmente perceber. Então, escarpa, que já citamos, planalto, planície, que também já explicamos esses relevos, que são os mais básicos. E aí temos a chamada depressão relativa. Existem dois tipos de depressão, a depressão absoluta e a depressão relativa. Essa depressão que está mostrada aqui, a relativa, é porque ela é relativamente comparada aos relevos próximos. Ela não quer dizer, geralmente, que é uma região baixa, mas sim quer dizer que ela está mais baixa do que outras áreas mais altas. Reparando aqui, na imagem do Planalto, esses picos, quando comparado a essa região, nós temos, então, apenas uma relação menor. É como se houvesse algum motivo que essa região ficou mais baixa do que essa região do Planalto. Né? Então, é para vocês lembrarem o que é mais ou menos essas diferenças. E aí aqui tem o exemplo da depressão absoluta. Né? Nós temos aqui essa linha que mostra o nível do mar, né? Que geralmente aqui essa parte da planície será 0 metros. Aqui nós temos uma região de planalto. E aqui nós temos a depressão absoluta, que é aqui quando as áreas estão abaixo do nível do mar, certo? E aqui depois nós temos montanhas. Então repare que esse slide também ele traz outras palavras diferentes, né, como aqui as chapadas, que nós vamos explicar daqui a pouco o que é, vou deixar para outro slide, mas aqui justamente para vocês entenderem que então, isso aqui é depressão absoluta. Da outra imagem anterior é depressão relativa. E na internet nós temos milhares de imagens bem interessantes mostrando algumas definições. Essa aqui é uma outra, né, que mostra várias palavras importantes, né, vou só circular algumas. Fiord, nós já falamos, temos os canyons, por exemplo, que são ali, no Brasil tem vários, né, seriam essas escarpas que vão ter no Planalto, mas em grande quantidade, são esculpidas pelo rio, por exemplo. Nós temos aqui a falésia, que eu vou falar agora para vocês, que é mais importante nesse momento, que são justamente paredões, ou seja, são, né, espécies de queda abrupta, são precipícios, vamos dizer assim, litorâneos, ou seja, eles têm que estar próximo ao mar, assim que a gente chama de falésia. E são abruptos, né, essa queda do nada, gigante que vai ter nessa região, um precipício. Uma declividade acentuada e é resultado da erosão marinha, né, que justamente o nível do mar subiu há milhares de anos e desceu também, e esse movimento junto com a onda do mar também provoca esse desgaste natural. Então, a erosão marinha é o resultado dessas falésias que nós estamos vendo aqui. Outros relevos nós temos aqui, né, são várias imagens bem interessantes, vou deixar para vocês estudarem. Nós temos a serra, que justamente são terrenos trabalhados pela erosão, varia mais ou menos, não se prendam aqui a quantidade de metros, tá, gente? Isso aqui é apenas para deixar mais didático, mas não fiquem presos a isso, não tem que saber de cor. E aqui a serra é formada por morros ou cadeias
pontiagudos, né, como cristas, ou seja, terrenos cristalinos. Então eles acabam sendo dificilmente desgastados. E aqui nós estamos vendo várias imagens de serras, algumas maiores, outras menores, que foram desgastadas por certas formas, né? Então serra é esse conjunto de morros pontiagudos. Esse é o conceito diferente. O outro aqui, tabuleiros, que são, né, de mais ou menos regiões no trecho litoral. Geralmente tem um topo muito plano, né? Então por isso a ideia de tabular, certo? Essa ideia é como se fossem planos tabulares. E aí vai ter uma região com declives muito abruptos, ou seja, essa região aqui é com a parte muito abrupta. A outra já nem seria tão abrupta assim. Seria um pouco mais com declividade um pouco menos acentuada, né? Então seria mais ou menos assim se a gente for ver, corrigir o desenho. Aí um outro relevo muito importante são chamadas chapadas, né, que nós temos várias aqui no Brasil, Chapada Diamantina, Chapada Guimarães, assim por diante. As chapadas são formatos tabulares, né, com topo plano, mas encosta íngreme. Aqui no desenho, né, na imagem, nós temos aqui um exemplo, né, dessas encostas íngremes, certo? E aí nós temos agora o topo plano. Isso aqui é chapada. Então, sempre é formado por isso, topo plano, mais encosta íngreme. São formações típicas de planaltos sedimentares, né? Justamente aqui as ações intempéricas são muito mais fortes. E aí, por serem sedimentares, são mais fáceis de serem quebradas, mais fáceis de desgastadas. Então, essa região, por ficar mais baixa, ela acaba sofrendo por conta disso. E aí, geralmente, no vestibular é cobrado isso. Às vezes é perguntado, né, como que é formada as chapadas, qual que é a característica predominante, e assim por diante. Um relevo extremamente importante para São Paulo são chamadas cuestas, que nós temos aqui muito concentrado na região de Botucatu. Né? Lembrando que ela fica entre o Planalto, né, ocidental, e também entre a depressão periférica. E aí uma região bem específica, cheia de cuestas, e é um local muito conhecido na nossa geografia de São Paulo. O que é uma cuesta? Ele tem que ter uma encosta íngreme, ou seja, que cai muito, como essa daqui, né? Vamos fazer já uns traços do desenho. Essa aqui é a encosta íngreme, e uma outra encosta com baixa declividade, ou seja, não é tão ladeira assim pensando. Né? Consegue ver na imagem e no desenho. Isso aqui seria a baixa declividade, fazer um B e um D. E aqui seria a encosta íngreme, ou seja, tem uma queda abrupta. Geralmente a cuesta é formada por erosão diferencial. Por que essa erosão diferencial? Os pontos mais baixos é porque eles são menos resistentes. Então aqui, se a gente for ver, essa região aqui é a região com ponto baixo, ela é menos resistente. Já essas regiões, né, com pontos mais altos, estamos fazendo aqui na imagem, elas são mais resistentes. Por que isso acontece? Geralmente, então, é uma combinação dessa região com uma estrutura geológica diferente. E esse material geológico, então, ele pode facilitar, como aqui nos pontos baixos, sendo, então, materiais menos resistentes, ou esse material ele pode ser extremamente mais difícil de ser quebrado, ou seja, pode ser mais cristalino, se a gente reparar. Aqui nós temos agora um outro exemplo muito importante para a nossa região, né? Ou seja, aqui na região de Presidente Prudente, Teodoro Sampaio, né? O Morro do Diabo, por exemplo, tem esse tipo de relevo. Essa imagem aqui mostra o Morro Testemunha aqui ao fundo, e aqui é uma foto justamente do Morro do Diabo. Né? O que seria um Morro Testemunho? O Morro Testemunho ele é um topo aplainado. Reparem nesse trecho aqui. Isso aqui é um topo aplainado. Né? Ou seja, está plano, ou seja, aqui não teve tanta erosão, né, tanta intensidade, como nessa região ele teve muito mais intensidade a erosão, certo? E esse morro testemunho geralmente vai ter 600 metros de altitude, enquanto a região em torno ela vai ser mais baixa, e é por isso o nome testemunho. Outro relevo muito importante para a geologia e geografia do estado de São Paulo é chamado mares de morro. Os mares de morro são muito comuns na Serra do Mar e na Serra da Mantiqueira.
Elas têm também um outro nome muito conhecido na ciência, chamado de meias laranjas. Por que esse nome, né? Justamente nós temos aqui imagens de laranjas cortadas pela metade, colocada, né, com a bunda para cima, e justamente ela faz o formato muito parecido com o que nós estamos vendo aqui, né, que justamente essas serras, né, que nós falamos são justamente esses movimentos que parecem mais ou menos como meias laranjas, como é o termo que ficou mais conhecido na geografia, porque elas são arredondadas, elas não têm um topo, digamos, reto, por exemplo. Ela vai ter justamente essa parte arredondada, parecendo como uma laranja mesmo. Né? De longe, pelo menos percebendo, se a gente olhar aqui essa imagem de longe, a gente percebe um pouco mais arredondado. É evidente, mais próximo a gente vê que não é bem arredondado assim. Mas esse termo pegou, e justamente o porquê que ela é assim que é interessante pensar também. Ela é formada pelas rochas graníticas, ou seja, rochas metamórficas. Então ela tem uma questão de durabilidade maior. Ela é um pouco cristalina e granítica, então ela acaba dificultando a erosão, mas não a tal ponto que desgastou o topo, né? Se ela fosse uma montanha recente, ela seria mais com esse topo. E aí justamente com a erosão, ela vai desgastando esse topo, fazendo com que ela fique de forma mais arredondada possível. E aí ficando, então, o formato arredondado como nós conhecemos. Então esse desgaste ele é formado por conta de uma rocha mais dura, mas também ela vai ser misturada com outras, e por isso que a metamórfica que é a mais provável de ocorrer. E aí nós temos o chamado Inselbergs. Repare então na quantidade de nomes diferentes e como isso aqui é extremamente importante entender esses nomes mais comuns. O que aconteceu com esse relevo aqui? Por que ele se chama Inselberg? Justamente são formações residuais, ou seja, aquilo que restou em uma região. Reparem, se a gente olhar o entorno dessa imagem, nós vemos justamente outras imagens mais baixas. E aqui essa formação residual deixa então uma análise de que havia algum tipo de rocha, algum tipo de relevo bem diferente. E é esse termo que a gente utiliza, assim como a gente também fala planalto residual, por exemplo. Essa rocha, quando comparada às demais aqui que nós vemos essa erosão muito ativa, essa rocha é muito mais resistente. Então aqui nós vemos uma maior resistência dessa rocha e por isso que ela sofreu então menos ações intempéricas. Esse material erodido, né, relacionado com outros no passado geológico, então ele tem uma mistura e é por essa explicação do porquê ele acaba sendo mais resistente. Então pode ter rochas magmáticas, pode ter rochas metamórficas e assim por diante. E aqui nós temos o tabuleiro, que eu já até comentei um pouco em outro momento, mas aqui o tabuleiro ele é um terreno parecido com um planalto, mas ele vai ter uma parte muito abrupta em sua borda, né? Diferente escarpa, porque justamente aí vai ter a diferença do que é esse tipo de relevo. Ele vai ter uma pequena altitude, ele é mais baixo, então, quando comparados a outros. E ele fica muito mais restrito a essas regiões, ó, Costa do Espírito Santo e Nordeste brasileiro. Né? Então ele é diferente, por exemplo, das falésias, né? E diferente das escarpas também, que elas vão ser um pouco mais acidentadas. Esse daqui ele vai ser realmente mais abrupto, ou seja, né? E enquanto ali os demais vão ser bem diferentes. Agora que vocês aprenderam então sobre a estrutura geológica do Brasil e alguns relevos, vamos ver 2 exercícios que cobram sobre esse tema. Nesse primeiro exercício da PUC, Rio Grande do Sul 2015, ele pede para associar os relevos do território brasileiro com as descrições que estão representadas. Nesse primeiro, nós temos relevo aplainado, rebaixado em relação ao seu entorno, ou seja, isso mostra que outras regiões são mais altas, e com predominância de processos erosivos.
No caso aqui, a única possibilidade de resposta seria então com uma depressão. Afinal, ele vai ser aplainado e rebaixado. Na segunda lacuna aqui temos forma predominantemente plana, em que os processos de sedimentação superam os de erosão. Então, ele tem muito mais sedimentação do que o próprio processo de erosão. Quando ele diz que é uma região plana e tem sedimentação, ele só pode ser planície. Nós já temos até a resposta de qual seria, né? E esse último ele diz terreno com extensa superfície plana em área elevada, o que aí nos faz então apenas pensar que é uma chapada. Afinal, é uma extensa superfície plana em uma área elevada. Fazendo então que a alternativa correta é a alternativa B de bola. A segunda questão é da UEL. A estrutura geológica do Brasil é composta por, e ele dá 4 afirmações aqui que temos que identificar se é verdadeiro ou falso. Na primeira ele diz escudos cristalinos muito antigos, de rochas rígidas e resistentes que originaram planaltos e algumas depressões, e compõem 1/3 do território nacional. Até aqui ela está certa. Na segunda, bacias sedimentares compostas de rochas sedimentares que originaram as planícies, planaltos sedimentares ou depressões, e ocupam cerca de 64% do território do país. Até aqui está certo. Na terceira afirmação, ele diz assim, dobramentos modernos. Vamos lembrar que, como ele está falando do relevo brasileiro, o Brasil não tem dobramentos modernos. Não tem montanhas, lembrando que eles vêm por conta de placas tectônicas. Então, essa terceira é falsa. A quarta afirmação diz assim, escudos cristalinos recentes. Vamos lembrar que escudo cristalino ele nunca é recente, ele é sempre antigo, afinal, ele é informado em outra época geológica. Portanto, a única alternativa correta é aquela que as afirmações verdadeiras são a 1 e a 2, que é a nossa alternativa A. Há outros assuntos muito importantes sobre a geologia e geomorfologia do Brasil, e para isso eu peço quem tiver tempo assistir 2 outras videoaulas sobre recursos minerais, que seria essa aula aqui, e um outro que seria um assunto extra em relação ao desastre de Mariana e Brumadinho.